Graça e paz da parte de Deus e dos 7 Espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano sobre os reis da terra, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 7. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais este encontro de lições, de aprendizado no livro de Deus. Eu vou dar uma informação. Avisamos que a partir do dia 1º iríamos recomeçar o nosso curso Apocalipse para Todos, mas mudamos o nosso esquema. Vamos ficar mais um tempo nos evangelhos. A primeira lição, ou o próximo vídeo, nós começaremos a falar sobre Jesus dialogando com a mulher samaritana. Vamos permanecer nos evangelhos por mais um tempo, mas logo voltaremos ao Apocalipse para todos. Aleluia, porque seja num tema ou do outro tema, estamos aprendendo sobre Jesus Cristo. Hoje, falando ainda no último verso do capítulo 3 de João, quando ele estava respondendo para os seus discípulos, pois os seus discípulos ficaram um tanto curiosos ou preocupados, pois o Jesus que João Batista tinha batizado e tinha testemunhado, falado aos discípulos sobre ele, estava também ali na mesma região. Eles falaram que Jesus estava batizando e uma multidão estava o acompanhando. Na realidade, eles estavam mal informados. A gente vê logo nos versos subsequentes, isto é, no capítulo 4, nos primeiros versos, a resposta, a informação clara, que na realidade não era Jesus que estava batizando, era os seus discípulos. Com certeza, ele estava dando uma aula prática. Ele que já tinha ensinado muitas coisas no intelecto deles da mente, agora ele estava os ensinando a praticar o batismo. E aí me faz lembrar a minha experiência pastoral. Os primeiros batismos que eu celebrei, tinha um pastor, aliás, um pastor que era uma bênção. Eu digo era, porque ele já foi levado, o Senhor já o levou. E eu ainda, nos primeiros anos do meu pastorado,
e nós teríamos o primeiro batismo da igreja, ou na igreja. E qual não foi a minha surpresa? Ele, que era o pastor, que estava nos dando a cobertura, pois eram, conforme eu já disse, os primeiros anos ministeriais meu e também os primeiros anos da igreja fundada. Que surpresa! Além de surpresa, porque era um batismo que eu estava confiante que ele ia celebrar sozinho. E, olha, era o começo do mês de maio, eu lembro a data, dia 2 de maio de 1980. E estava frio, mas muito frio mesmo. Você imagina, ele disse, olha, você vai entrar nas águas comigo, você vai me ajudar na celebração, batizando os candidatos. Que surpresa, que susto! Honestamente, eu não estava preparado para aquela tarefa, mas ele tinha falado, eu me submeti e desci com ele nas águas aqui, na região que moro. Tem um riozinho chamado Rio Caju. E era ali que a gente ia celebrar, que a gente celebrou vários batismos. Gente, quando eu entrei naquelas águas, eu tremia, não era de medo, não. Eu tremia de frio, estava frio demais. E que surpresa! Então, eu estou fazendo um paralelo entre este acontecimento aqui. A informação estava errada. É lógico que esse tipo de informação acaba tendo uma dosagem política e sempre há uma mentirinha. Mestre, aquele que o Senhor falou sobre ele, da além do Jordão, ele está batizando. E muita gente seguindo a ele. Depois, aqui o concerto, no capítulo 4, verso 1 e 2. Não. Quem estava batizando não era Jesus. Quem estava batizando eram os seus discípulos. Mas, o final desse episódio aqui, a gente precisa repetir o testemunho forte de João Batista para eles. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Você já pensou como é simples, ou como parece simples, ter a vida eterna? Olha, mas não é bem assim. A promessa é grande, mas temos que nos ater naquilo que vem depois. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida. Isso se nos leva a ver que não é apenas crer. Crer é o primeiro passo. E esse crer de verdade vai produzir obediência. A gente já falou no vídeo anterior que o crer aqui, o crer que fala na Bíblia, nunca é esse crer superficial. Que, afinal de contas, existem até aquelas pessoas que dizem: eu creio em Deus. Todo mundo crê em Deus. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com Tiago,
ele te falaria: você crê que Deus é um só? Crê, né? O diabo também crê. E crê e estremece. Isto é, que ele sabe do grande poder de Deus. Ele crê. Veja, o diabo, ele crê e teme. É isso, por incrível que pareça, temos que aprender uma lição do próprio inimigo aqui. Aliás, Tiago, usando o inimigo, falando que ele crê e estremece, e às vezes as pessoas dizem crer de maneira aparente. Por isso aqui no verso, quem crê no Filho, é interessante, uma curiosidade. Aqui, Filho, o F está com letra maiúscula. Aliás, sempre que no Novo Testamento há uma referência a Jesus como Filho de Deus, que ele é, o F de filho. Se vai falar de nós, salvos como filhos, vai vir o F minúsculo, mas quando fala de Jesus como filho, que ele era o filho em verdade, o primogênito de Deus, o unigênito de Deus. Então o F é maiúsculo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida. Misericórdia, que radical, que é o testemunho, que é a palavra de João Batista. Quem não crê, quem desobedece a Jesus, não verá a vida. Mas olha, além disso, além de não ver a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Misericórdia. É claro que essa ira aqui, ela tem uma referência mais direta ao dia da ira, ao dia da volta de Jesus, mas também ao nosso dia a dia. Existem pessoas que elas já estão vivendo sob a ira de Deus. Elas não têm paz, elas não têm sossego espiritual, elas são contenciosas, elas não têm harmonia de jeito nenhum, porque estão sob a ira de Deus. Mas estão sob a ira de Deus por quê? A razão é simples, porque não crê de verdade em Jesus. Tenhamos então aquela fé. Lembra? Aquela fé de Zaqueu. Quando todo mundo queria apedrejá-lo porque ele era publicano, Jesus que não olhava, que não tinha preconceito, chega lá e diz primeiro: Zaqueu estava em cima da árvore para ver Jesus, pois era baixinho e a multidão era grande. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Jesus pousou e, antes de ir embora, ele disse: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus viu tanta fé naquele baixinho que disse que a salvação tinha chegado na casa. Ele estava sendo salvo. Ele creu. E, olha, ele creu de verdade, porque foi chamado filho de Abraão. Amém? Fiquem na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e aleluia.